Boa tarde a todas, a todos. Estamos aqui nesse congresso da Magistratura do Trabalho, 4º Congresso, 2º Internacional, e temos a felicidade de contar com esse painel 4, que é Direito do Trabalho e Tecnologia, Desafios Constitucionais da Revolução Digital. É algo interessante, é algo que estamos todos nos debruçando, é o futuro do nosso direito do trabalho, é saber lidar com a inteligência artificial. E teremos vários expoentes aqui, a doutora Ana Carla, seu nome não é fácil de falar, Bliarecheriene, foi mais ou menos, certo? Nós temos aqui a doutora Silva Piva, o doutor Fernando Ortega e o meu amigo, que já o considero que foi meu orientador não esteve na minha banca de doutorado, né? Doutor Giuseppe Ludovico. E agora parece que nós estamos em cada vez ingressando, estando juntos nessa discussão sempre de inteligência artificial. Esse ano já é o 3º, doutor Giuseppe, né? Nós tivemos com a doutora Ana Carla, 2º, um em Curitiba. Doutor Giuseppe tivemos inclusive na Universidade de Coimbra, e eu só aprendendo com o doutor Giuseppe. Esse painel, então, ele vem trazer todas essas inovações, todas essas questões e como que vai ser lidado isso com a inteligência artificial, qual é essa intersecção que nós vamos ter com o mundo do trabalho. É importante, eu estava falando que eu tinha uma dificuldade para chegar nesse painel, né? No início eu seria o mediador, mas tive um problema lá no Tribunal Superior do Trabalho, e no final foi cancelada a reunião do CSJT, e eu ia para o sábado, falei assim, não, me devolva o painel aqui, porque desse daqui não dá para a gente sair. É um painel que é muito bacana e a gente aprende coisas que vão além do direito, mas que trazem para nós uma perspectiva de produtividade, certo? E melhoria da relação de trabalho. Bom, vou falar aqui já chamando a professora doutora Ana Carla, né? O tema dela é Função Constitucional da Justiça do Trabalho na era da IAG. E a doutora Ana Carla, ela é advogada, né? Eu estou resumindo aqui o currículo dela, porque senão nós íamos perder os 15 minutos aqui para falar do currículo dela. Ela é livre docente em Direito Financeiro da USP, mestre e doutora em Direito pela PUC São Paulo, com uma carreira interdisciplinar, multidimensional, abrange temas como direito público, inovação do setor público, inteligência artificial generativa, Lei Geral de Proteção de Dados, novas tecnologias aplicadas e gestão pública, Smart Cities. Tem artigos e livros que eu já tive a oportunidade de ler e de apreciar. Então, ela está fazendo um trabalho dentro do Tribunal Superior do Trabalho para que a gente possa desenvolver uma inteligência artificial. Me parece que é essa a colocação que a doutora Ana Carla vai trazer aqui para nós. Então, com a palavra, e sempre falando, infelizmente, nós temos hoje uma limitação, né, que é de 15 minutos para cada palestrante, os outros ficaram 25, mas do quilate dos palestrantes que nós temos aqui, 15 minutos é mais do que suficiente para dar o recado. Doutora Ana Carla. Boa tarde a todos e todas. Um prazer imenso, mais uma vez, estar aqui por mais um ano nesse evento para conversar um pouco sobre inteligência artificial generativa. Eu devo dizer para vocês que nos escutam aqui estão numa posição muito melhor que a dos palestrantes, porque todos nos veem e a gente não tem a menor noção de quem que está vendo a gente. Vocês podiam fazer uma gentileza, uma cordialidade com esta que vos fala, levantar a mão assim, só para eu saber quem está me vendo? Beijo grande para vocês, boa tarde, um prazer imenso estar aqui com todos. Eu quero agradecer muito ao ministro Douglas pelo convite que nos fez e dizer da nossa honra de estar aqui na mesa com o ministro Breno, a ministra Morgana nos assistindo, na parceria de palestrantes tão distintos. A nossa ideia aqui é conversar um pouco sobre uma pesquisa que vira transformação.
Então, a gente vai falar sobre a transformação do modelo da justiça do trabalho. A ideia entre a eficiência, a legitimidade e a humanidade. Mais do que a humanidade, o humanismo, que deve estar presente em todas as atividades do Poder Judiciário, e isso não pode se distanciar das ações em que envolva a tecnologia, o uso da tecnologia. Meu currículo já foi falado pelo ministro, eu coordeno o grupo de pesquisas Smart Cities BR na USP, na companhia do professor Luciano Vieira de Araújo, que aqui está também, e amanhã os senhores e senhoras terão a oportunidade de ouvir, a professora Fátima Nunes, também da área de ciência da informação, o professor Luciano também da área de ciência da informação, e o professor Dib da área de engenharia. Nossa missão nesse grupo de pesquisa é resolver problemas complexos, aquele que o pessoal joga a toalha, aquele que o pessoal fala assim, isso não tem jeito. Quando se diz dessa forma, a gente adora, fala, esse é que é bom. É o que não tem jeito, aquele que a gente não consegue resolver, leva para o Smart Cities BR, que lá a gente vai buscar soluções. E as soluções, elas não saem da universidade como um passe de mágica, elas só conseguem ser construídas, no caso da inteligência artificial generativa, quando o usuário do sistema se envolve na descrição do problema, no entendimento de qual que seria a solução possível e na busca de melhoria da solução. Não existe inteligência artificial generativa em nenhuma área, seja no setor produtivo, seja no governo, que seja boa se o usuário não estiver envolvido no seu processo de construção. Lá na universidade fizemos uma chamada pública de um edital para um período de pós-doutorado destinado a membros do Poder Judiciário e Ministério Público. Nessa chamada, o ministro Douglas Alencar apresentou um projeto de pesquisa onde ele queria pensar um novo modelo de tecnologia aplicável à jurisdição trabalhista. Nós conversamos, várias foram as possibilidades de objeto de pesquisa, até que se chegou numa dor que ele entendeu que naquele momento seria adequada para a pesquisa. Além disso, coordenamos lá na Universidade de São Paulo o MBA em Inteligência Artificial Generativa, Direito Digital e Inovação, que está já iniciado, que tem inscrições abertas e o foco desse MBA são magistrados, membros do Ministério Público, da advocacia pública e privada, que trabalham no sistema de justiça, no sentido de dar toda a formação para o uso responsável da IA. Então, falar em revolução digital aqui nesse congresso é falar mais do mesmo, é chover no molhado. Todo mundo sabe que o mundo está passando por uma revolução digital e que o Poder Judiciário, desde 2007, quando ainda nem havia inteligência artificial generativa, mas existiam inteligências artificiais pré-generativas, já regulamentou essa matéria e já começou a criar robôs. A gente tem o Vitor, a Vitória, tem os do STJ, tem os dos tribunais de justiça, que eram modelos de inteligência artificial baseados em palavras-chave, ou seja, modelos pré-generativos que nos ajudavam a classificar um processo, eventualmente encontrar uma jurisprudência, mas não fizeram grande revolução. Por quê? Porque há uma limitação da tecnologia pré-generativa em relação à tecnologia generativa. Então, a pressão por produtividade que o Poder Judiciário sofre em seus diversos setores levou a uma ampliação da automação, a ideia de estudos sobre jurimetria, os chatbots e os robôs que vocês todos viram crescer no Poder Judiciário. Essa onda já passou e ela foi derrubada pela inteligência artificial generativa. Agora há novas ondas, o chat, os agentes e aquilo que apresentaremos agora, que seria a inteligência artificial generativa ativa, que supera a atuação de chats e agentes. O dilema aqui não é mais, vai usar, não vai usar, vai substituir o juiz, não vai substituir o juiz, isso tudo é bobagem. Isso não é mais uma discussão. A discussão real é como eu amplio a capacidade institucional da Justiça do Trabalho. Qual o modelo que eu utilizo para fazer isso? Não é mais substituir ou não o juiz, não deve substituir o juiz, ponto. Agora, como que eu amplio a eficiência da Justiça do Trabalho?
A Justiça do Trabalho tem uma missão constitucional que envolve proteção social, ampliação de acesso à justiça, duração razoável do processo, equidade. São temas muito caros à Justiça do Trabalho. Então, a tecnologia, qualquer uma que venha, deverá servir à Constituição e não o contrário. A IA generativa ativa não é sinônimo de chatbot, não é sinônimo de agentes. Ela cria dentro da infraestrutura do tribunal modelos de apoio a ciclos completos. Ela tem de apoiar a jurisdição, não em partes do processo, e ela tem de ter uma atuação proativa e não reativa, que é o que ocorre com os chats. Onde é que uma IA generativa ativa pode atuar? Ela pode muito mais, isso daqui só são exemplos. Ela pode muito mais. Classificação e triagem segura de documentos, identificação de ações massivas e de ações predatórias, preparo de minutas, checagem e validação de legislação, checagem e validação de jurisprudência, apoio na realização de audiências, transcrição, quesitação, análise se tem algum ponto do processo que não foi levantado na audiência, checagens para saneamento do processo, mediação e composição, coerência de julgados e precedentes, monitoramento estrutural da lide, monitoramento de sentenças estruturantes, que na Justiça do Trabalho isso é extremamente importante, como é que eu vou acompanhar a execução dessas decisões que têm um âmbito coletivo e estruturante, gestão da vara e do gabinete. Olha, levante a mão quem acha que isso é bobagem na Justiça do Trabalho. Isso é essencial. Se a gente tem uma tecnologia que nos apoia, não nos substitui, nos apoia a fazer isso, ganhamos muito. Qual que é, então, o papel do magistrado na nova Justiça do Trabalho? Ele é estratégico, ele não é mais um executor, um operador de cuidados com o processo. Ele é uma figura estratégica na solução da lide, na diminuição do conflito social de ordem trabalhista. Ele vai fazer menos tarefas mecânicas, ele tem que ter mais espaço para cuidar da lide, menos necessidade de realizar essas atividades mecânicas, mais coerência com o histórico de decisões próprias e dos tribunais. Quais são os riscos que a gente se preocupa com a IA? Viés, opacidade e dependência. Tem solução para isso? Sim, tem solução para isso. Controle humano e por máquina, transparência, rastreabilidade e auditabilidade. Tem como montar sistemas prontos para oferecer isso? Tem, e é esse o modelo que o ministro está propondo. Então, tudo vai depender do modelo escolhido. Se eu botar na minha cabeça que eu vou ter um juiz robô, você vai usar IA para fazer um juiz robô. É uma bobagem. É uma perda de tempo, de dinheiro e de diminuição de garantias institucionais. Se eu passo o meu tempo pensando um modelo de tecnologia que eu vou usar IA generativa para criar um chat, ok, é isso que eu vou ter, um chat. Se eu passo o tempo pensando em criar agentes para uma IAG, e tanto quanto os chats têm insegurança da qualidade do produto oferecido, é isso que eu vou ter para a Justiça do Trabalho, gerando retrabalho para os usuários. Então, a tese central aqui que eu falo é que nós não precisamos de robôs juízes, precisamos de uma Justiça do Trabalho ampliada, eficaz, com apoio de IA generativa. Mas que IA generativa? Ponha um chat e você terá resultados de chat que é limitado, amplia o trabalho dos usuários e não dá o resultado na ponta. Ponha um agente para fazer tudo, que você também terá esse tipo de resultado. Do discurso à prática, então a pesquisa de pós-doutorado do ministro está ao lado de outros membros do Poder Judiciário. Temos a pesquisa do desembargador Marco, do TJ de Tocantins, a pesquisa do juiz Fernando Tasso, do TJ de São Paulo, a pesquisa do desembargador Alexandre Miguel, do TJ de Rondônia, todos pesquisando aplicações práticas para soluções dos seus tribunais. A pesquisa do ministro Douglas está na 5ª etapa, busca de parceiros institucionais para criticar e validar as premissas do piloto. E vejam bem, ninguém faz pesquisa sozinho nem muda a realidade sozinho. Se a gente não encontra parceiros na nossa atividade, a gente tem mais dificuldade. E o ministro encontrou esses parceiros que fazem atividades voluntárias para validação crítica dos pressupostos do projeto dele. Quem são? O gabinete do ministro Amauri, o próprio ministro, e a Ivana Garcia, tem feito um trabalho belíssimo de apoio à pesquisa. No gabinete da ministra Adelaide, a própria ministra, e a Giovana Horta, que tem feito um trabalho importante
importantíssimo de crítica aos pressupostos do projeto. No gabinete da ministra Morgana, a quem eu agradeço aqui de viva voz, o César também tem feito um trabalho espetacular. E no gabinete do ministro Douglas, as queridíssimas Carla Dória, minha conterrânea sergipana, e também a Julinha, que está ali, Júlia Abreu, está aqui na plateia, feito um trabalho muito grande ao lado do ministro. O que é que eu gostaria de apresentar para vocês? Vamos mostrar ela funcionando, porque esse negócio parece que não existe. Se não tem em lugar nenhum é porque não tem. Vocês passam o vídeo, por favor? A professora não está inventando. Esse é o resultado preliminar. É um processo que faz análise de admissibilidade do recurso de revista para analisar se é necessário ou não a aplicação do MPPF. São 18 etapas de análise em que a IA apoia. Primeiro, ela vai analisar o preparo regular, vai ver os documentos do processo que buscam esse preparo, se eles estão de acordo. Depois, vai checar se se trata ou não de um processo de execução, se há ou não alegação de violação à Constituição Federal. Então, ele vai puxando os documentos e analisando. A aplicação do 896, a transcrição do trecho atacado. Tem ministro que acha que é muito, tem ministro que acha que é pouco. A gente teve de treinar a IA para isso. Então, a transcrição originária do acórdão, a negativa de prestação jurisdicional, se o rito é ou não um rito sumaríssimo, a delimitação dos valores, se foi feita tema a tema, o ataque e os fundamentos, né? O ataque aos fundamentos da decisão recorrida, ela vai fazer análise, analisa pré-questionamento, puxa todos os documentos que o humano puxaria e faz essa análise, se há ou não inovação recursal. Então, durante toda a análise, se tem ou não embargos de declaração, o que é que a gente fez com essa IA ativa? Primeiro, que ela não responde uma coisa só. O que é que eu preciso? Eu preciso de uma decisão se será um MPPF ou não. Então, o que é que implica essa decisão? 18 etapas. A IA tende a ajudar o magistrado nas 18 etapas. Essa coisa dela ajudar em 3 e largar ele no meio do caminho para fazer sozinho, isso não é tecnologia de apoio. Isso é sofrimento, é você comprar o bilhete do metrô até a 18ª estação, ele te larga na 5ª e fala, agora vai andando que daqui eu não dou conta mais não. Não é possível. Então, o ministro está criando um modelo com essa validação dos pares, porque não estão envolvidos na pesquisa, não tem compromisso nenhum de defender o que está ali, pode olhar com um olhar crítico mais apurado. Ele pensou um modelo em que ele atenda a um ciclo. Se eu tenho de dar uma decisão, se é ou não aplicável o MPPF, então eu tenho de cobrir todo o ciclo. Mas esse ciclo, ele não é feito de uma forma arbitrária. Todas as etapas têm validação humana, todas as etapas têm checagem máquina-homem, todas as etapas têm checagem de veracidade da legislação e da jurisprudência. Em todas as etapas, se for necessário fazer um cálculo, chama-se sistemas auxiliares são chamados para fazer, ou seja, é uma arquitetura computacional, onde a IA generativa é boa, que é na criação e validação de determinados pontos. Ela é usada e onde ela não é boa, a arquitetura computacional chama outros sistemas da computação clássica que apoiam. E essa IA, ela é integralmente rastreável, auditável e transparente. Todas as etapas, depois que há intervenção entre humano e máquina, ao final você consegue tirar um relatório para fins correcionais, para saber quem interagiu com a IA, o que pediu, que resposta ela deu e que resposta foi alterada depois da intervenção humana. Então, é dessa forma que a academia e o tribunal têm trabalhado para pensar, ousar pensar uma nova jurisdição trabalhista. E isso não seria possível sem o apoio institucional dos ministros que se dispuseram a criticar e colaborar e sem a audácia do ministro Douglas de se pôr em situação de crítica ao pensar um novo caminho e ao pensar fazer algo para o qual nós juristas não somos formados, né? Que é criar uma tecnologia. Muito obrigada. Eu já tive a oportunidade aqui de falar com a doutora Ana Carla, que ela geralmente traz
no final do ano, assim, um pedido de presente de Natal, né? Porque o que seria para a gente resolver esses nossos problemas. E agora um dos problemas que foi colocado, que para mim é essencial, que nós temos nos debatido com isso, é para verificar a autenticidade e a realidade da jurisprudência. Porque se traz muita jurisprudência, e jurisprudência hoje é gerada por IA, né? Então, veja a dificuldade que nós temos, e que esse instrumento, eu acredito que ele vem para ficar e para auxiliar o nosso trabalho. Mas vamos ao próximo. Nosso agradecimento aqui, então, à doutora Ana Carla, e vamos à doutora Silvia Piva. O tema dela aqui, doutora Silvia, é agentes autônomos de IA e a nova força de trabalho no impacto ético à governança. Doutora e mestra em Direito do Estado pela PUC São Paulo, pesquisadora do Instituto de Estudos Avançados da USP, sobre governança dos agentes de IA. Com a palavra, então, doutora Silvia. Muito boa tarde a todas as pessoas presentes. É um prazer imenso estar aqui mais uma vez, nesse evento que é maravilhoso. Eu sou meio que um passarinho fora do ninho, porque eu não sou da área do direito do trabalho, eu sou originalmente da área do direito tributário. Eu vejo quanto é bom oxigenar com essas novas discussões. Fiquei a tarde toda aqui assistindo os painéis. Eu vou gastar um pouco do meu tempo para agradecer o ministro Douglas de Alencar por ele estar em 2050, ele é um profissional que está há muitos anos à frente. Agradecer também à professora Ana Carla por essa apresentação, saber que a inteligência artificial é algo que a pergunta, na verdade, que eu faço é o que a inteligência artificial nos fará fazer com ela. A professora Ana Carla está mostrando que temos muitas coisas boas a fazer do que só interagir com chatbots ou achar que nós vamos colocar um agente de IA no judiciário que ele vai dar conta dos nossos tamanhos problemas. O objetivo da minha fala hoje é falar um pouco sobre agentes de IA como nova força de trabalho. É um tema que ainda está engatinhando, porque os agentes de IA autônomos são ainda muito incipientes, mas é importante mostrar como essa nova ecologia do trabalho pode transformar o ambiente de trabalho e, consequentemente, categorias do direito, da teoria geral do direito. Eu gosto de trazer muito o Wilhelm Flusser, porque ele é um filósofo que me inspira muito, porque eu sou, vamos dizer, discípula da teoria da linguagem, e ele fala uma coisa, quando ele trouxe a ideia da fotografia, que o trabalhador transforma-se em funcionário dos aparelhos. E junto com essa ideia, ele se desdobra em três partes. O aparelho assume o trabalho, então tarefas antes realizadas pelo corpo humano passam a ser executadas automaticamente e a máquina toma o gesto produtivo e o transforma em operação técnica. Nós vimos isso na era industrial. O humano depois muda de lugar, ele surge como funcionário desses aparelhos, que faz o sistema funcionar, que supervisiona, que intervém quando necessário e decide e o reprograma. E depois esse trabalho se desloca de gesto. Então o centro da ação deixa de ser o fazer manual para o fazer funcionar. Então naquele momento o Flusser colocava decidir, programar, observar, corrigir, um trabalho menos físico e mais cognitivo a partir da chegada das máquinas. Mas agora a gente vê uma mudança, porque agora as máquinas estão competindo conosco nas atividades cognitivas, ainda que ela não execute eximiamente bem todas essas tarefas cognitivas. Então, ela nunca só se subsumiu a uma ferramenta, ela sempre trouxe um elemento de transformação na sociedade, mas algo mudou. Nós estamos hoje entrando num momento de regime produtivo, onde entidades não humanas passam a trabalhar junto com seres humanos. Podem tomar decisões intermediárias, coordenar processos e influenciar resultados. Então, nós podemos dizer que estamos inaugurando a era da IA agêntica ou IA agentiva.
Aqui eu trazia um vídeo de humanos muito felizes trabalhando com robôs, né, como se isso fosse um ambiente absolutamente saudável, os humanos totalmente realizados no trabalho, mas nós temos hoje que enxergar que os agentes de IA, eles estão invisíveis ainda aos nossos olhos, trabalhando de uma maneira computacional, autônoma ou não, ainda não totalmente, e baseados em inteligência artificial que vão realizar funções específicas. São capazes de interagir com sistemas, aprender com o ambiente e conhecer e trabalhar com outros agentes de IA. E muitas vezes coordenar outros agentes de IA. Nós tivemos uma evolução longa da inteligência artificial, da IA, que começou na década de 50, mas nos últimos tempos, entre o Deep Learning e a IA agentiva, a gente tem pouco tempo de maturação, mas nós já vemos muitas coisas acontecerem. Quando a gente fala de IA agentiva, o que muda no trabalho? Essa IA agentiva pode tomar decisões, definições e ajustar estratégias, algo que antes era apenas exclusivo do humano. Ela consegue interagir com ambientes incertos, coordenar fluxos de trabalhos e assumir cadeias completas de atividades. Isso impacta estruturalmente o tipo de ecologia do trabalho, porque muitas ações que antes eram exclusivamente feitas por humanos passam a ter um compartilhamento com entidades digitais. Eu falo que são as nossas criaturas. Uma pesquisa de Stanford, ela traz uma análise bem específica sobre agentes de IA e humanos no mesmo ambiente de trabalho. Então, quando a gente fala, obviamente, em otimização, nós temos que 88,3% dos agentes de IA realmente fazem mais rápido e eles, sim, diminuem custos. Os dados mostram esses ganhos significativos. Obviamente, porque o tamanho do processamento, a quantidade de dados que uma inteligência artificial pode processar, a velocidade que ela consegue trabalhar. E aí nós temos, obviamente, um momento diferente. Eu estou passando alguns slides porque nós tivemos uma redução drástica do tempo. Mas vamos pensar um agente de IA como um planejador de casamentos. Vamos dar essa hipótese muito simples. O que um agente de IA ele vai fazer se ele estiver planejando computacionalmente um casamento? Ele vai olhar o local que ele vai escolher para esse casamento acontecer, a partir de algumas diretrizes humanas, vai ver esse local na data escolhida, houve um imprevisto, ele já consegue apontar um outro lugar, ele faz análises de lugares similares, que seriam as potenciais, faz uma adaptação e daí traz a solução completa. Data, então a automação já pararia, ou poderia parar se ela não tivesse uma configuração da próxima etapa. Um agente de IA poderia seguir mesmo com essas limitações. Mas nós estamos agora chegando no momento em que essas entidades computacionais estão começando a habitar corpos físicos, a partir, sim, dos robôs que antes faziam tarefas muito mais determinísticas, mas que agora também começam a aprender com os ambientes. Então, não sei se vocês viram, essa semana na China houve uma entrega massiva de robôs que vão fazer parte de um monitoramento da fronteira com o Vietnã. Então, a gente tem visto agora a IA habitar esse corpo físico, então a IA toma decisões, habita um corpo físico e consegue, obviamente, agir num ambiente como o nosso. Isso muda muito o ambiente de trabalho, e aqui eu trouxe um exemplo de uma automação que é um robô que já usa uma inteligência artificial, mas ainda não interage totalmente com o ambiente, mas aprende um pouco com ele, que é o Moxie. Esse robô, ele é da Universidade do Texas, foi desenvolvido lá há muito tempo, já trabalha em diversos hospitais nos Estados Unidos e ele tem uma visualização do ambiente, ele coleta dados. E o que ele trouxe de maior ganho? As atividades de passos da enfermagem, ela é extenuante, são milhões de passos entre a prescrição do remédio, coletar o medicamento e levar até o paciente. O Moxie, ele consegue fazer essa etapa de pegar o medicamento e levar até a enfermagem, e isso diminui. Ele, na verdade, ele fez mais de 1 milhão de entregas, tem comparações dele que ele já deu não sei quantas voltas ao mundo. Por quê? Porque ele está fazendo um trabalho extenuante, mas também tem trazido muita empatia no seu relacionamento
realizaram uma automação, um robô, que traz, além da questão da segurança biológica, porque ele também consegue circular muito mais delimitadamente nesses ambientes, mas ele também foi configurado para trazer um pouco de apoio emocional. Então, crianças, quando interagem com o Moxi, ele faz uma carinha de coraçãozinho, mas também quando o corredor do hospital está muito cheio de atividades, ele não para nada, ele sabe que tem um movimento e que ele precisa agir rápido. Então, isso traz uma mudança da configuração do espaço de trabalho, né? A inteligência artificial assumindo processamento de dados massivos, tarefas repetitivas, como o Moxi faz, né? A detecção de padrões e, no caso dessas pessoas que estão trabalhando com ele, julgamento daquele paciente que precisa de um pouco mais de silêncio, uma inteligência emocional e empatia no cuidado humano e, obviamente, uma visão contextual que aquela automação ainda não faz. Mas nós temos, obviamente, implicações simbióticas desse trabalho. Hoje a gente já tem dito que esses agentes de inteligência artificial já estão ocupando invisivelmente o nosso trabalho, as nossas vidas. E aí a pergunta que tem muito a ver também com o que a professora Ana Carla disse, né? O que nós vamos querer? Quais são as nossas escolhas? Nós podemos escolher uma inteligência artificial que seja exploradora do ser humano ou um parasita, mas podemos também escolher que ela seja colaboradora. Então, a eficiência ela não vai se sustentar sozinha, ela precisa ter um propósito. Então, aqui eu trago um estudo desse grupo que olhou o aspecto da solidão ocupacional. Quando pessoas trabalham com o IA sem uma interação, elas não se sentem totalmente satisfeitas naquele ambiente. Ou pior, quando elas sabem que as inteligências artificiais são significativamente superiores num determinado aspecto, elas também se sentem despriorizadas, elas se sentem intimidadas. Então vejam, nós precisamos trabalhar dessa forma com a IA? Será que seria esse o caminho? Então nós temos implicações que precisamos perseguir quando falamos do trabalho entre humanos e agentes de IA. Nós vamos ter, obviamente, possibilidade de diminuição de tarefas extenuantes. Eu fico imaginando as famílias chinesas, talvez seja muito melhor ter um robô do que elas enviarem, as mães enviarem seus filhos para as fronteiras, mas obviamente existe um impacto sociotécnico, né? Esses agentes, eles podem tomar decisões que não necessariamente sejam as melhores. Nós não podemos nos esquecer que nem tudo que a inteligência artificial faz é totalmente compreensível. Que bom que também nesse projeto do professor Douglas, tudo tem sido rastreável e auditável. Não é o que acontece porque, infelizmente, o motor que move o mundo, ele é a velocidade e o dinheiro, né? Então, as empresas hoje que colocam produtos no mercado, elas às vezes não se preocupam com essa qualidade de dados, com a segurança, com a transparência. Nós vamos, obviamente, ter que ter questões relacionadas à proteção do trabalho, quando trabalham com entidades mecânicas, como robôs, com inteligência artificial, e uma governança que atrela a qualquer tipo de inteligência artificial no ambiente de trabalho. Então, a presença física desses agentes de IA, ela modifica sensivelmente a ecologia do trabalho. Eu já estou colocando a IA física justamente por essa questão da robotização com inteligência artificial. E essa convivência do humano-máquina vai ter que ser aprendida e aproveitada, aprofundada, na verdade. Só que qualquer que seja a situação, nós vamos ter que ter governança, porque nós daremos procurações para essas entidades digitais tomarem decisões em nome de empresas, em nosso nome, em diversas situações da nossa vida cotidiana. Hoje a gente tem, por exemplo, os assistentes de IA, como essas reuniões copiloto, e eu trago muito esse exemplo, que ele é um simples assistente de transcrição, mas a gente já vê o desvirtuamento de uma ferramenta muito simples. Quando você está fazendo uma teleconferência, uma videoconferência, esse assistente transcreve, mas ele consegue capturar suas emoções, ele verifica dados biométricos, ele analisa se você estava engajado na reunião ou não, e eu já vejo empresas querendo usar esse tipo de assistente para avaliação dos seus funcionários. Então, como o ser humano ele desvirtua rapidamente um simples assistente de reunião, como é que nós vamos fazer quando eles desvirtuarem outros agentes de IA que vão poder aprender coisas que talvez eles não devessem ter esse aprendizado? Então é muito importante a gente pensar nas coisas simples e já evoluindo.
Riscos da IA generativa. Eu gosto muito de trazer o conceito, o que o Daron Acemoglu, que é o Prêmio Nobel da Paz do ano passado, que é o Prêmio Nobel de Economia, trouxe. Ele fala muito da erosão da agência humana, a gente não poder escolher mais tanto as nossas coisas, porque a nossa autodeterminação ela vai se esvaindo, né? A automação acelerada da desigualdade, sim, porque esses agentes, ainda que não sejam ainda os agentes inteligentes totalmente autônomos, eles já têm uma capacidade, pela própria IA generativa, de deslocar a força de trabalho. Né? Termos agentes sem empatia no ambiente de trabalho, como eu trouxe a pesquisa, e um risco de colapso social, porque quando a gente fala de agentes de IA tomando decisões, imaginem numa situação de compra. Né? Uma empresa tem um ambiente de compras, aquele supply chain, e o agente de IA ele tem que perseguir o menor preço. Até que ponto ele vai perseguir o menor preço? Qual é o limite para que ele persiga o menor preço? Então, se ele tem que muitas vezes aprender com dados e replicar, né, tudo que ele viu e aprendeu, qual será a próxima decisão desse agente? Então, são pontos ainda de reflexão. Essa professora Kay Butterfly, ela é uma advogada inglesa, ela trouxe muito a ideia da IA responsável e ela fala que pouquíssimas empresas hoje estão preparadas para os agentes de IA. Né? A maioria das organizações, isso várias outras pessoas que trabalham com inteligência artificial dentro do ambiente da ciência e da computação falam, a maioria das organizações não está pronta para os agentes, porque elas nem estão prontas ainda para a IA generativa. Então, como é que a gente vai, né, ter, obviamente, essa complexidade aumentada? Nos meus últimos segundos, eu vou trazer a ideia do Acemoglu, a IA como conselheira, especialmente, eu acho que no ambiente da justiça, uma inteligência artificial que preserva o controle humano, melhora o tipo de decisão, mantém essa humanidade dominante, questionadora, uma IA que eu falo com design socrático, ela pode ser muito interessante para nosso pensamento, para nossa hermenêutica, para nossa interpretação. E, obviamente, por quê? Porque nós precisaremos pensar mais. Nós vamos ver agentes de IA em que incentivos humanos não funcionam. A mesma coisa falar assim, olha, agente de IA, você não vai poder fazer isso porque senão eu vou te penalizar. Não funciona esse incentivo negativo. Monitorar agentes de IA em massa é quase impossível. Hoje, empresas que usam agentes de IA de forma massiva têm agentes para cuidar dos outros agentes. Então, eu falo, a gente quer um problema, a gente tem um problema, quer resolver um problema, então a gente cria um agente de IA. Depois, a gente sabe que sozinho não dá para cuidar, cria outro porque ele consegue fazer mais. Aí você precisa criar um que cuida dele. Então, assim, os problemas eles só escalam. Obviamente existe uma lealdade e conflito de interesse em assimetrias, porque nós aprendemos para fazer as coisas de uma forma. Os agentes de IA, as entidades computacionais aprendem de outra, elas leem código. Então, nós não temos muitas vezes o mesmo tipo de informação que um agente de IA tem para aprender as coisas. Quem é que tem a informação melhor? Então, nós vamos ter esse tipo de assimetria. E, obviamente, a delegação em cadeia. Como eu disse, num ambiente de compras, um agente de IA fazendo uma compra errada, ela vai, obviamente, errar em cadeia. Então, nós temos a questão dessa performance algorítmica. Eu gosto muito de colocar a ideia do devido processo tecnológico, especialmente no ambiente da justiça, porque agentes de IA hoje já começam a ser usados. Existe um paper que é The Agentic State, que saiu recentemente numa exposição na Estônia, em Tallinn, falando dos agentes de IA já realizando tarefas burocráticas de Estado, obviamente em ambientes, por exemplo, como o da própria Estônia, que é um país extremamente automatizado. Então, eu gosto de colocar o devido processo tecnológico, que é aquela garantia que a gente tem de poder contestar uma decisão automatizada, qualquer que ela seja, especialmente quando ela afetar direitos. Como governar, então? Caminhos para essa governança, visibilidade e supervisão humana significativa, não é qualquer supervisão humana. Esses agentes, eles devem servir ao ecossistema, não apenas ao indivíduo. Às vezes aquele indivíduo ele pode ter problemas em valores, então eu falo que quando você tem visões múltiplas da própria empresa, ele pode ter, a partir de revisões periódicas, melhorar essas assimetrias, especialmente porque nós temos vieses quando agimos sozinho, e uma definição clara de papéis. 4 pilares fundamentais para isso. Legitimidade, nós precisamos confiar nas instituições quando elas usarem agentes de IA, empresas, nós precisamos saber para o que elas usam. Transparência, porque nós precisamos saber também quando estamos diante de algo como uma tecnologia como inteligência artificial. Responsabilização, porque nós precisamos poder rever quando algo dá errado. E segurança, né? Obviamente é algo totalmente fundamental. E essa régua da confiança e da governança não é uma perfumaria. Eu falo que é colocar um método onde você
via antes um deslumbramento, mas agora você não pode escapar da responsabilidade. Quando se usa agentes de IA em empresas, no Estado, na Justiça, você não tem qualquer chance de não ter uma governança. Isso vale para qualquer empresa, instituição que queira permanecer relevante e ética e confiável. E a reflexão final que eu trago aos senhores, já estourando o meu tempo, é mais do que perguntar se os agentes farão o trabalho melhor ou mais rápido, precisamos perguntar qual configuração de trabalho queremos produzir quando humanos e agentes dividirem a mesma atividade produtiva. Então, o tema dos agentes de IA não é apenas sobre substituição, ele nem é sobre substituição, como disse a professora Ana Carla, é sobre pessoas convivendo com entidades digitais dentro de um mesmo ambiente e sobre como essa convivência vai ser projetada, regulada e cuidada. Muito obrigada e que a tecnologia transforme o trabalho, mas que a força decisiva e da governança continue sendo do ser humano. Obrigada. Bom, dando sequência aqui, a professora Silvia me lembrou de uma situação bem interessante. Fui fazer um MBA muito tempo atrás para entender essa parte de administração, e quando a gente vê que passou do Taylorismo, da segunda para a terceira revolução industrial, ali para a década de 60, que a gente traz o toyotismo, ele traz o ciclo de Deming, que Deming foi lá ao Japão para melhorar a produção japonesa, e ele traz o ciclo de Deming, que foi o que ela traz aqui, que é o PDCA, né? Que é o planejar, né? Ou fazer, ou agir, e aí checar. Agora, é a primeira vez que a reflexão me traz aqui, que esse PDCA sendo feito por uma inteligência artificial. Então, a evolução de toda a tecnologia sendo feita pela própria tecnologia. E isso é algo fantástico realmente, e carece de vigiar, porque senão nós não sabemos aonde que vamos parar e quais serão os desvios. Mas seguindo já e agradecendo a professora Silvia pela sua aula, vou passar já ao doutor Fernando Fita Ortega, da Universidade de Valência. O tema é a governança da IA pelos parceiros sociais, o papel dos acordos coletivos. Ele é membro da Associação Espanhola de Direito del Trabajo e la Seguridad Social, doutor em Direito e professor de Direito do Trabalho da Universidade de Valença, correspondente estrangeiro da Academia Brasileira de Direito do Trabalho, membro do Comitê Diretivo do Doutorado em Direito Comparado, Direito Privado, Direito Civil e Direito Processual dos Negócios da Universidade de Milão e diretor do grupo de pesquisa UV TradeSen, Trabalho Decente e Transições Justas. Professor Fernando Ortega, com a palavra. Prazer, muito obrigado. A primeira coisa que eu queria fazer é agradecer esta oportunidade que nos brindaram para assistir a estas falas, esta troca de ideias que tivemos, estamos tendo ainda, não? Temas absolutamente interessantes. E parabenizar aos organizadores do evento, parabenizar também ao ministro Douglas. Enfim, a satisfação é absolutamente total, não? De ficar aqui com todos vocês um ano mais. Então, eu queria falar da questão da governança da IA. Estávamos falando na palestra primeira da questão da governança da inteligência artificial pelos parceiros sociais. Qual é o papel do diálogo social, os acordos coletivos? Esta questão já foi traída em outros temas, em outras palestras que teve a oportunidade de assistir hoje, a importância do diálogo social, da negociação coletiva, e certamente aqui também tem um papel determinante. Ontem, o professor Giuseppe Ludovico, na palestra, no encontro com os estudantes, estava falando precisamente isso, não? Quem tem que governar, quem tem que cuidar dos efeitos positivos e negativos, não? Mas quem tem que controlar essa introdução da inteligência artificial nas relações produtivas.
Aqui tem simplesmente uma estatística de quais são os dados que estamos assistindo, os impactos da introdução da inteligência artificial no mundo produtivo. Certamente, aqui podem ver vocês, um 75% no sector de empregados de conhecimento, não? Estão trabalhando já com inteligência artificial. Deles, são dados de 2024, mas deles, 45, 46% só nos últimos 6 meses. Então, o impacto da inteligência artificial no mundo produtivo é absolutamente revelador. Mas o que está acontecendo com a negociação coletiva? O que está acontecendo com o diálogo social? O problema é que o diálogo social neste âmbito está nascendo, está nos seus inícios. Aqui vou passar rapidamente, tem 2 diapositivas de quais são as empresas que estão avançando mais com a introdução da inteligência artificial nos seus modelos produtivos. Basicamente, na prévia, eu queria falar esse total que podem ver vocês, 5,8 de empresas que estão introduzindo essa inteligência artificial. Esta é uma realidade imparável. Então, não dá para negar o impacto desta inteligência artificial. Quem tem que fazer essa governança? Essa governança, certamente, no mundo laboral, tem que fazer os agentes sociais. A negociação coletiva sempre foi vista como o instrumento de adaptação das empresas ao seu entorno produtivo. E os agentes sociais, os parceiros sociais, têm essa dupla missão de velar por os direitos dos trabalhistas, dos trabalhadores, mas também de velar por a produtividade da empresa. É interesse de todos. Que estou traindo aqui? Basicamente, queria compartilhar com vocês qual é o estado da situação no âmbito onde eu me mexo, não? Âmbito europeu, âmbito espanhol. E basicamente queria falar dos resultados do diálogo social europeu e dos resultados do diálogo social nacional. E finalmente fazer uma pequena reflexão de quais são as possibilidades que têm, em realidade, os parceiros sociais para a governança da inteligência artificial, da introdução ou do impacto da inteligência artificial. Diálogo social europeu. Temos Acordo Marco Europeu sobre Transformação Digital de 2020. Este Acordo Marco, basicamente, tem como objetivo precisamente a governança da inteligência artificial nas empresas. Este acordo marco vem estruturado em 4 bloques temáticos, podemos falar assim. O primeiro, habilidades digitais e segurança na empresa. Basicamente, isto está pensado desde um ponto de vista da formação. Formação é absolutamente essencial nesta questão da introdução da inteligência artificial. Segundo lugar, procedimentos de conexão e desconexão. Todos sabemos todos estes problemas que estão acontecendo, hiperconectividade permanente, etc. A questão da inteligência artificial e garantia de princípios de controle humano. Também foi falado previamente das pessoas que antecederam no uso da palavra. E, finalmente, respeito pela dignidade humana e a questão da vigilância, que sempre põe o acento na questão de respeito dos direitos fundamentais. Na verdade, como também falava o professor Giuseppe Ludovico na sessão de ontem, a questão, tudo isto responde à preocupação de ficar a pessoa humana no centro da regulação, não? Eu acho este acordo marco muito interessante porque estabelece um sistema de controle, de seguimento contínuo, constante das introduções da inteligência artificial no mundo produtivo.
Temos todos presente que a inteligência artificial não é uma questão de uma foto fixa. É uma questão que evolui com o passo do tempo, evolui muito rapidamente. Então precisa um monitoramento constante. Este acordo marco estabelece esse objetivo, esse propósito de monitoramento constante da introdução da inteligência artificial. Como fazer isso? Basicamente, uma análise da situação, uma identificação de quais são os problemas, uma proposição de medidas de ação, implementação dessas medidas de ação e depois uma análise dos resultados dessas medidas que foram adoptadas. Este modelo é muito parecido ao método aberto de coordenação que na política europeia se utiliza em matéria de emprego. Muito parecido e deu muitos bons resultados. É um mecanismo de soft law que verdadeiramente funciona. E este está por ver como que está para se desenvolver. Depois, como acordos sectoriais europeus, temos dois setores muito importantes. O setor da banca e o setor dos seguros. No setor dos seguros foi pioneiro porque em 2016 já fizeram um acordo marco sobre a questão da digitalização. Um acordo marco que depois foi renegociado em 2019. Setor bancário, 2020, começou assim. Basicamente, vejo que o tempo vai rápido, então, muito simplesmente, a evolução destas declarações. Vocês podem olhar aqui que as preocupações principais são as questões de proteção de dados, conciliação de vida laboral e pessoal, formação e papel dos representantes dos trabalhadores. 2019 ainda foram mais além. Começaram a falar também de tempo de trabalho, de lugar do trabalho, e não já de papel dos agentes negociadores, mas de a implementação, a reforçamento dos agentes negociadores, porque a inteligência artificial poderia desplazar estes agentes. Basicamente são esses três tipos, essas três matérias as mais relevantes: formação contínua, gestão de mudança, flexibilidade e equilíbrio. No setor bancário, aqui tem também essas declarações conjuntas que fizeram em ambos setores, uma questão importantíssima, que também foi falada na palestra que me precedeu: transparência. Sem transparência não temos nada que fazer. E a inteligência artificial pode ser muito, muito oscura. Então, essa questão é relevante. Mas para combater essa questão, para de verdade realizar uma inteligência artificial transparente, precisa formação. Formação não somente dos trabalhadores, que isso seria muito bom também quando estamos falando das mudanças que está provocando no âmbito o impacto no emprego, não? Não só dos trabalhadores, mas dos representantes e dos empresários, que têm que conhecer a realidade. Vou omitir isto, porque o tempo ainda vai mais veloz. Papel desempenhado pela negociação coletiva e o diálogo social na Espanha. Nós temos um diálogo intersectorial nacional, um diálogo intersectorial sectorial nacional também, e depois alguns acordos coletivos. Eu queria trazer aqui algumas reflexões sobre isto. A primeira coisa: quinto acordo para emprego e negociação coletiva, âmbito nacional. Este tipo de acordos se están negociando, son acordos marcos, son acordos para negociar convenios colectivos, son orientamentos que se facen aos agentes negociadores, e basicamente a idea é, por cuanto aquí interesa, enriquecer o conteúdo das negociações, que aquí, neste tema, é absolutamente esencial. Vocês sabem que a prática de negociação, muitas vezes, tende a se repetir, então copiar coisas que está acontecendo, coisas que se fiz previamente. Então, isto, a ideia é forçar uma mudança, introduzir estes novos temas. Este acordo tem uma mesma estrutura que o acordo marco europeu. Basicamente 4 pilares. Nesses 4 pilares não fala nada, não fala nenhuma medida concreta, somente fala orientamentos que devem ser tidos em conta por os parceiros sociais a la hora de negociar os convenios coletivos.
modalidades digitais e segurança no traballo, a questão da formación, precisa facer formación, questão de desconexão. Esta é uma questão muito interessante, porque acho que não tem uma boa concepção de que significa desconexão. Desconexão não é o direito de não atender, é o direito a não ser chamado, a não ser molestado en horas que non debería ser así. Desgraciadamente, neste acordo non se fala iso, se fala el direito de desconexión, mas pois se fala que o direito a non contestar. Non é iso. Mas é verdade que este acordo fala tamén de unha coisa que é moito importante, a questão de a troca de ideas. Aquí estamos todos aprendendo neste modelo novo que estamos asistendo, evolución que estamos asistendo. Então, é importantísimo a troca de ideas, sugerir como se pode facer esa gobernanza da inteligencia artificial. Pois, segundo e terceiro son a mesma coisa, principio de controle humano e a questão da dignidade. Non vou falar sobre isto, simplesmente. Aquí. Acho que é muito importante insistir que a transformación digital debe ser conducida con prudencia, transparencia e compromiso social, colocando o ser humano no centro, absolutamente. É unha cosa tamén moito importante, a avaliación continua e a abordaxe preventiva. Non podemos ir aínda detrás da inteligencia artificial. Precisa facer un esforzo imaginativo e prevenir tudo aquilo que está por chegar. Então, essa questão é muito importante. Os acordos sectoriais, eu passei muito rapidamente, os acordos sectoriais estão falando também da negociação com empregados sobre a introdução de inteligência artificial. Isso também é muito importante. Mas para fazer bem esse trabalho, precisa formação de todos. Todos temos que conhecer quais são os riscos, os limites, as possibilidades positivas da inteligência artificial. Com diálogo social sectorial, simplesmente vou falar que neste sector que tem aqui, o sector de documentação, eles fizeram un acordo que verdadeiramente estimula a esa introducción da economía, mas quería, porque ya agotei tempo, quería falar brevemente sobre a negociación colectiva. En a negociación colectiva en España, eso que podemos constatar é que poucos acordos falan da inteligencia artificial, cada vez máis, certamente, mas que cando falan verdadeiramente o conteúdo é moito precario. Simplesmente reiteran iso que dice a lei, reiteran os acordos marco, que os acordos marco non falan nada, falan direitos, mas non concretizan. Então, ese é un problema. Quais são as razões de que a negociação colectiva não este facendo o seu trabalho? Eu penso que estes três: carácter recente dos regulamentos, toda a normativa moito recente, validade plurianual dos negociados, convenios colectivos têm unha validade de 2 ou 3 anos, então ralentiza o proceso de adequação, adaptação à nova realidade, mas aqui tem uma errata, somente isto. Seguramente não, seguramente falta de conscientização. Por que essa falta de conscientização? Basicamente, porque non ten formación, é precisa esa formación. Iso pode ser visto tamén nos acordos colectivos do sector bancario, por exemplo, que é un acordo, un sector onde já ten un diálogo social intersectorial, de ámbito nacional. Aí casi tudo o que se está falando son simplesmente dereitos programáticos, mas non concretiza, non materializa esos dereitos. Aquí sim temos dois exemplos muito claros de convenios colectivos, uno sectorial, outro de empresa, onde sí se está facendo ese esforzo. Primeiro, convenio colectivo sectorial para gestores de información e documentación. Aí está facendo foco na información a múltiples níveis, múltiples materias, información para traballadores, representantes de traballadores,
essa implicação das empresas nos processos de informação, mas, sobretudo, auditoria. Também foi falado essa necessidade de auditorias externas que controlem essa implementação da inteligência artificial. Uber Eats, não é Uber Eats, sim, é Uber Eats, Takeaway, Glovo, desculpa, como é Uber Eats, mesma coisa. Aqui tem também que fizeram nesse acordo coletivo, onde fica um ponto relevante sobre a questão de informação, mas também uma questão muito importante, muito interessante, uma comissão algorítmica, uma comissão de controle, de supervisão de todos os temas, os riscos que está implementando a inteligência artificial. Para finalizar, o que podem fazer os parceiros sociais? Eu acho que os parceiros sociais podem fazer muito, sobretudo num nível setorial, nacional ou provincial, intersectorial ou setorial. Muito importante. Primeira, promover a conscientização. Isso tem que ser feito, absolutamente. Os sindicatos UGT e Comissões Obreiras têm feitas umas guias, não sei se fala assim em português, umas guias sobre como afrontar a questão da introdução de inteligência artificial nas empresas. O segundo, formação. Formação que, como eu falava, não é formação só para trabalhadores, mas para todas as pessoas envolvidas na gestão dos recursos humanos e a gestão das condições laborais. E, finalmente, criação de cláusulas modelo. Eu estava falando antes que os convênios coletivos tendem a copiar isso que vem feito em outros níveis, porque é complicado, é difícil. Então, vamos fazer as coisas mais simples para os agentes negociadores. Vamos a dar cláusulas que concreticem verdadeiramente como se pode fazer esse controle, para que os agentes negociadores nos âmbitos mais pequenos, nas empresas, só tenham que adaptar essas cláusulas à realidade das suas empresas. Era isso tudo que queria falar com vocês. Me desculpo por a velocidade, mas o tempo manda. Então, muito obrigado. Mas nós deveríamos de ter, não é 15 minutos, mas assim, 1 hora para cada um, porque é muito rica essa explanação. E eu fiquei aqui depois até com uma certa dúvida, mas me parece que é essa a questão principal trazida aqui pelo professor Fernando, que como é que nós vamos ter uma comissão algorítmica, né, de empregados, que ele falou do Uber Eats, e sem isso daí haver abrir o negócio, que é exatamente o sigilo, e é essa que é a discussão que se trava, né, com relação, e que se diz, não, nós não vamos abrir o algoritmo, porque senão nós estamos abrindo o nosso próprio negócio, e isso daí teria o sigilo, né? Eu fiquei curioso como é que eles fizeram isso, e achei muito interessante essa questão de como trazer para essas negociações, trazer o empregado para dentro dessa atividade, e que ela realmente evolua com todas essas nuances, inclusive trazendo o ser humano para o centro dessa questão. Muito obrigado aqui, o professor Fernando. E eu vou passar aqui para o doutor Giuseppe Ludovico, né? O tema dele é Saúde e Segurança do Trabalhador e a Inteligência Artificial. Ele é professor de Direito do Trabalho e Previdência Social e diretor do programa de doutorado em Direito Comparado, Privado Processual Civil e da empresa da Universidade de Milão, diretor do curso de aperfeiçoamento em Direito do Trabalho para a América Latina da Universidade de Milão, doutor em Direito do Trabalho pela Universidade de Bolonha, especialista em Direito do Trabalho pela Universidade de Parma, membro da Associação Italiana de Direito do Trabalho, membro correspondente da Academia Brasileira de Direito do Trabalho. Professor Giuseppe, meu amigo e responsável por eu ter meu título de doutorado. Muito obrigado. Então, boa tarde
Boa tarde a todas, boa tarde a todos. Vou falar rapidinho porque o tempo é pouco e as coisas são muitas. Então, antes de tudo, quero agradecer ao ministro Douglas pelo convite, à Academia Brasileira de Formação e Pesquisa também, na pessoa dos amigos Zilmar e Maximiliano, e agradeço a todos vocês aqui para acompanhar esse painel muito importante. Então, eu vou falar de uma questão muito delicada, de uma questão muito importante. Em primeiro lugar, estamos acostumados a pensar a achar que a inteligência artificial é algo de novo, ou seja, que o direito do trabalho fica à frente de um novo desafio, sem dúvida, mas o progresso tecnológico é uma característica genética do direito do trabalho. O direito do trabalho surgiu em razão de uma mudança epocal tecnológica que foi a primeira revolução industrial. A primeira revolução industrial foi um momento de evolução tecnológica epocal e agora estamos à frente de outro momento de mudança tecnológica. Então, o direito do trabalho tem uma ligação estrita com o progresso tecnológico. Como eu já escrevi em alguns artigos, o avanço tecnológico é o eterno companheiro de viagem do direito do trabalho, então não é uma novidade. A novidade de agora é a rapidez do progresso tecnológico, então a dificuldade para o legislador e para o mercado do trabalho de se adaptar a uma evolução tão rápida. Vou falar. O ano passado eu falei de uma questão muito delicada, ou seja, o conceito de responsabilidade por culpa à frente da inteligência artificial. Em caso de erro, quem é o responsável? A máquina ou o homem? Uma questão que vamos enfrentar nos próximos anos, que será sempre mais difícil. Por quê? Porque dentro de uma relação simbiótica entre o homem e a máquina, será muito difícil separar, distinguir. Então, o que quero dizer com isso? Que temos que elaborar, temos que desenvolver novos tipos de regras jurídicas para enfrentar uma realidade que é diferente em comparação ao passado. O ano passado eu falei do conceito de adimplência e inadimplência, hoje falamos do conceito de saúde e segurança no trabalho. E assim vamos ver como também nesse perfil estamos à frente de novos desafios. Como já falei ontem, a evolução a disponibilidade de uma tecnologia não significa automaticamente a difusão geral dela. Acho que desculpe. Não, acho que essa não é a apresentação certa. Eu enviei duas apresentações. Uma se chama aula e outra se chama congresso. Essa é a apresentação de ontem. Exatamente. Não vou repetir a apresentação de ontem. Então, vou continuar porque lembro, obviamente, da apresentação. Então, o Regulamento Europeu sobre a Inteligência Artificial foi elaborado, foi preparado, graças ao esforço de muitos juristas europeus. Então, acho que é um modelo que pode ser utilizado em outros lugares. Então, talvez pela primeira vez no cenário mundial, temos a disponibilidade de uma disciplina orgânica sobre a inteligência artificial, que não é somente trabalhista, tem uma visão muito ampla e que enfrenta todos os tipos de... Agora sim. Enfrenta todos os tipos de... Agora sim. Essa, saúde e segurança do trabalho, desculpe. Perfeito. O Regolamento Europeu 1689, que entrou já em vigor,
tem que ser coordenado com todas as outras disciplinas europeias. Em primeiro lugar, tem que ser coordenado também com a disciplina europeia sobre saúde e segurança no trabalho. Então, como podemos ver, o mesmo regulamento europeu sobre a inteligência artificial fala, considerando o número 9, que as regras estabelecidas no regulamento não vão prejudicar a legislação da União em vigor. Então, permanecem inalterados e plenamente aplicáveis todos os direitos, entre eles também todas as regras em matéria de saúde e segurança no trabalho. Então, essa é a nossa disciplina. Uma disciplina bem articulada. Temos o Regulamento Europeu sobre a Inteligência Artificial, que tem que ser coordenado com o Regulamento Europeu sobre tratamento de dados pessoais, tem que ser coordenado com o Regulamento sobre máquinas, que entrou em vigor no 2023, tem que ser coordenado com a Diretiva do 1989 sobre saúde e segurança no trabalho. Então, todos esse tipo de disciplinas têm que ser coordenados. Isso para dizer que não estamos à frente de uma falta de regras jurídicas. Esse tipo de disciplina é em vigor na União Europeia, mas, como falei também ontem, se aplica a todas as empresas, também estrangeiras, que querem entrar no mercado europeu, que querem vender sistemas de inteligência artificial, que quer vender efeitos de elaboração de dados da inteligência artificial na União Europeia. Então, esse regulamento é baseado sobre uma visão antropocêntrica. A visão antropocêntrica significa simplesmente que a definição de inteligência artificial é muito ampla. Então, inteligência artificial é sistema de inteligência artificial, qualquer tipo de sistema com níveis variáveis de autonomia, adaptabilidade, que tem objetivos explícitos ou implícitos de gerar resultados. Embora a saúde e a segurança no trabalho não seja o objetivo principal do regulamento, o regulamento tem uma visão ampla, não se refere somente ao direito do trabalho, se refere à utilização do sistema de inteligência artificial de uma forma geral, mas o objetivo do Regulamento Europeu sobre a Inteligência Artificial é a proteção da saúde, a proteção da segurança e dos direitos fundamentais, e o regulamento fala contra os efeitos nocivos do sistema de inteligência artificial. Então, os princípios do Regulamento Europeu são princípios de precaução e de gestão de riscos. Exatamente como a gente já viu ontem, os sistemas são divididos em 3 categorias diferentes: sistemas proibidos, de alto risco, de baixo risco. Então, o Regulamento Europeu reproduz exatamente a abordagem adotada já em matéria de saúde e segurança no trabalho no 1989. Na época, o objetivo da Diretiva Europeia 391 era a proteção da saúde e segurança no trabalho. O objetivo do Regulamento Europeu sobre a Inteligência Artificial é simplesmente medir o risco para os direitos fundamentais do sistema de inteligência artificial, então proibir ou admitir com algumas precauções o sistema de inteligência artificial, ou se o sistema de inteligência artificial não tem nenhum tipo de risco, o sistema pode ser utilizado de forma livre. É exatamente como fala o artigo 6 da Diretiva de 1989, as obrigações das entidades patronais ao evitar o risco, avaliar o risco, combater o risco, adaptar o trabalho ao homem, tem em conta do estágio de evolução da técnica. Então, o que significa lugar de trabalho para o sistema, para o Regulamento Europeu sobre a Inteligência Artificial? O 29 de julho de 2025, a Comissão Europeia publicou as instruções para a aplicação do Regulamento Europeu sobre a Inteligência Artificial. Então, local de trabalho é qualquer espaço físico ou virtual, em qualquer contexto em que a atividade profissional seja exercida. Tudo isso independentemente da natureza jurídica do vínculo. Então, se aplica aos trabalhadores autônomos, aos trabalhadores subordinados, se aplica ao estagiário, se aplica também na fase pré-contratual, ou seja, se aplica em todas as fases em que o sistema de inteligência artificial entra em contato com a pessoa humana. Então, um conceito independente da condição do empregado,
seja profissional, seja aprendiz, seja voluntário, hanno sódio local de trabalho pela Comissão Europeia e se aplica também, se refere também aos candidatos durante o processo de seleção e contratação, em consonância com outras disposições do regulamento sobre a inteligência artificial. E se aplica também ao trabalho independente. Tudo isso por quê? Porque o objetivo do regulamento europeu é a proteção da pessoa, não a proteção somente do trabalhador subordinado. Responsável pela implantação é o empregador, é a pessoa, que seja uma empresa, que seja uma associação, que seja qualquer tipo de pessoa jurídica, que de forma profissional vão utilizando o sistema de inteligência artificial para a gestão das pessoas, para a gestão da atividade econômica. Práticas proibidas. São proibida a utilização do sistema de inteligência artificial para o reconhecimento facial. São sistema de alto risco também o sistema de inteligência artificial para inferir emoções. Tem uma exceção nesse caso. Exceção no caso de segurança. Ou seja, o sistema de inteligência artificial para inferir emoções pode ser utilizado no caso que a emoção pode a avaliação da emoção pode ser útil para um objetivo de segurança. E a Comissão Europeia fala que são permitidos sistemas de inteligência artificial utilizados para detectar o estado de fadiga dos pilotos ou motoristas profissionais com o objetivo de prevenir acidentes. Esse é o ponto. Exatamente no regulamento europeu sobre inteligência artificial podemos encontrar algum tipo de equívocos. Equívocos o que significa? Que o sistema de inteligência artificial, qualquer sistema de inteligência artificial no plano jurídico, está levantando questões que trouxem alguns tipos de equívocos. Esse é o típico exemplo. O sistema de inteligência artificial é um risco para a saúde do trabalhador e aí fica dentro da categoria dos sistemas proibidos? Ou, como fala esse artigo 6, o sistema de inteligência artificial pode ser uma medida de segurança? O artigo 6 fala de risco significativo para a saúde, segurança e objetivos fundamentais. Então, precisamos, só para saber se o sistema de inteligência artificial é uma medida de segurança ou é uma fonte de risco para a saúde, precisamos, evidentemente, que o sistema de inteligência artificial seja avaliado em razão dos efeitos dele. Então, juridicamente, porque eu acho que temos que enfrentar a questão da inteligência artificial, não somente no plano tecnológico, mas sendo todos juristas, temos que enfrentar as questões jurídicas. Então, a pergunta fundamental é essa aqui. O sistema de inteligência artificial e de gestão de risco, que é imposto pelo Regulamento Europeu sobre Inteligência Artificial, pressupõe que o sistema de inteligência artificial seja um risco para a saúde e segurança do trabalhador. Mas, do outro lado, vemos aqui no artigo 5 que são admitidos sistemas de inteligência artificial para inferir emoções quando as emoções, quando o sistema de inteligência artificial para avaliações de emoções vira um instrumento para a saúde e segurança. Então, a pergunta fundamental, vamos à frente, supervisão humana. A questão fundamental é essa. Desculpe, a apresentação virou um pouco bagunçada porque foi cambiado, não foi a apresentação. Então, a questão fundamental é essa. O ano passado eu falei, à frente de um sistema de inteligência artificial, quem erra? O homem ou a máquina? Contratualmente, juridicamente, quem é o responsável do erro? O homem ou a máquina? Essa é uma questão jurídica que temos que enfrentar e não podemos utilizar
geralmente as mesmas regras, então o conceito de responsabilidade, o conceito de erro, o conceito de culpa, não são essas que foram desenvolvidas em uma época que era muito fácil distinguir o homem da máquina, o âmbito do trabalho do homem do âmbito do funcionamento da máquina. Outra questão jurídica que o sistema de inteligência artificial está levantando, e daqui aos próximos anos temos que enfrentar tudo isso. O sistema de inteligência artificial, na medida de segurança, é uma fonte de risco. E a questão é muito importante, por quê? Porque se o sistema de inteligência artificial é uma medida de segurança, o regulamento europeu e também o artigo 2087 do Código Civil italiano, a diretiva europeia 391 de 1989, vai impondo a adoção do sistema de inteligência artificial. Por quê? Porque os empregadores têm a obrigação de utilizar a melhor medida tecnologicamente mais avançada em razão da saúde e segurança do trabalhador, para melhorar a saúde e segurança do trabalhador dentro de uma visão tecnologicamente sempre avançada, sempre adaptada à melhor tecnologia do momento. Tudo isso se o sistema de inteligência artificial é uma medida de segurança. Mas se o sistema de inteligência artificial, se ao contrário o sistema de inteligência artificial não é medida de segurança, tem uma função produtiva, então o sistema de inteligência artificial mesmo fica dentro da fonte de riscos. Temos juridicamente que avaliá-la como uma fonte de risco. Então, não pode ser obrigatoriamente adotada, pelo contrário, tem que ser avaliada como fonte de risco. A questão é tão delicada que dentro do mesmo sistema de inteligência artificial, o mesmo sistema de inteligência artificial pode ser ao mesmo tempo medida de segurança e fonte de risco. Então, como vamos a enfrentar esse tipo de situação? Como vamos enfrentar exatamente esse tipo de situação se estamos acostumados a pensar juridicamente distinguindo as fontes de riscos com medida de segurança? Um deveria ser o contrário de outro, e outro deveria ser o contrário de um. O sistema de inteligência artificial é um conjunto das duas perspectivas jurídicas. Então, esse tipo de equívoco está dentro do Regulamento Europeu sobre a Inteligência Artificial, porque, como já vimos, o artigo 5 vai colocando o sistema de inteligência artificial do reconhecimento das emoções entre os sistemas de alto risco, limitando. Por outro lado, vão impondo o sistema de inteligência artificial quando o sistema de inteligência artificial consegue avaliar a emoção, sendo a emoção um instrumento de segurança, sendo a avaliação de emoção um instrumento de segurança. Então, esses equívocos que estão dentro do regulamento europeu serão outra questão que, sem dúvida, vai condicionar todas as nossas avaliações, todas as nossas teorias jurídicas do futuro. Então, tudo isso para dizer, eu vou concluir, ministro, que estamos acostumando a utilizar teorias, conceitos, esquemas jurídicos que foram desenvolvidos na época passada, na época que era caracterizada pela distinção entre homem e máquina. Regras jurídicas que pressupõem âmbitos de imputabilidade jurídica dos efeitos de cada coisa. Uma coisa é a empresa, uma coisa é o empregador, uma coisa é a máquina, uma coisa é o trabalhador. Então, tudo isso, todos esse tipo de regras, o conceito de culpa, o conceito de responsabilidade, o conceito de prestação de trabalho foram desenvolvidas. São todos conceitos fruto da época industrial. Agora, não é mais a época industrial, é já avaliando o Regulamento Europeu sobre a Inteligência Artificial. Foi suficiente só ler alguns artigos do regulamento para ver que temos muitos equívocos. Não é uma crítica ao Regulamento Europeu.
O regulamento europeu foi desenvolvido e foi preparado com muitos estudos atrás. Os melhores juristas europeus colaboraram para resolver e para preparar esse regulamento. Mas cuidado, tudo o que eu falei, eles já sabiam, só que não conseguiram resolver a questão ética, a questão jurídica. Aí colocaram no regulamento europeu sem resolver a questão. Mas a questão fica na mesa, tanto na mesa dos europeus quanto na mesa dos brasileiros. Então, conceito de responsabilidade por culpa, saúde e segurança ou fonte de risco, são esses os equívocos que essa nova realidade tecnológica está colocando na nossa visão. E temos que enfrentar tudo isso. Obrigado. Só para encerrar aqui, eu acho que nós somos aqui os últimos, mas os últimos que trouxeram várias ideias. Né? Só uma questãozinha que eu queria perguntar aqui, para deixar na cabeça do professor Giuseppe. Imagina o Uber, que nós temos aí falando de subordinação algorítmica do Uber, e de repente que o algoritmo não deixa que a pessoa dirija ou não fornece passageiros para aquele motorista do Uber, porque ele vai ver que esse motorista do Uber está em fadiga. Ela vai ser realmente aí uma atividade de segurança ou será que ele está havendo... Me passou pela ideia exatamente essa situação, para que você vai utilizar essa inteligência artificial, que ela pode ser para os dois, me parece aí. Eu quero agradecer, foram excelentes as palestras, né? Nós vamos só aguardar aqui a nossa cerimonial, porque ela vai dar uns recados. E aí, passando esses recados, eu vou entregar os certificados. Muito obrigado pela audiência aqui e dessa palestra.